Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Costa e esse é mais um episódio do nosso PBcast. Oi, pessoal, aqui quem fala é Lucila Costa. Hoje a gente vai conversar sobre lições aprendidas na pandemia e vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Luana Araújo. Queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui com a nossa amiga virtual, que a gente está doido para conhecer pessoalmente. Já fiz algumas lives com ela. É uma pessoa que eu acho que o Brasil inteiro aprendeu a admirar, respeitar. É uma pessoa de inspiração para todos nós da área da saúde e como pessoa também. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu ou deveria ter aprendido da Luana durante a pandemia e ver para frente, tá? A Lucila, o que você está vestindo? Nada, tá vendo? Olha, bicolor estampado no peito, olha, que lindo. Olha, eu não tenho camisa da Luana, viu? Fica aí a dica, Luana. Você não comprou? Precisamos corrigir isso, né? Precisamos corrigir isso. Aliás, olhem, se você quiser patrocinar um copo estiloso aqui hoje. Depois. Acho que é uma possibilidade essa na vida. Pensemos. Luana, se isso é possível, se apresente para a galera que talvez não te conheça ou porventura não identifique a voz, porque a gente vai dando podcast a voz com a pessoa. Luana, quem é você? De onde você veio? Claro. Antes de me apresentar, na verdade, eu já quero agradecer de qualquer forma o convite, a companhia que é mais gostosa do que qualquer outra coisa. Eu tenho um orgulho danado de, no meio desse caos todo, ter de fato encontrado gente decente e que se apoia e que move as coisas e que dá aquele respiro, né, para que a gente siga todos os dias. Vocês dois são duas dessas pessoas, então eu já agradeço de antemão qualquer coisa. E para quem não me conhece ou não liga a voz da pessoa, como você está dizendo, Léo, meu nome é Luana, eu sou Luana Araújo, eu sou médica infectologista, me formei e fiz residência médica na UFRJ, trabalhei em muitas áreas da infectologia, inclusive simultaneamente, desde a atenção primária até a atenção ultra especializada terciária. Trabalhei na Fiocruz, no Rio, na própria UFRJ, em posto de saúde, em área privada, enfim, rodei bastante para entender qual era todo o universo que a gente tinha que fazer. E nesse entendimento, eu acho que a minha área é uma área que permite, ou até força isso de alguma maneira, essa interseção com a saúde pública. Então, aos poucos, a saúde pública foi invadindo a minha vida, de maneira que essa transição foi muito natural. Eu fiz um projeto no interior do Mato Grosso para preparar uma cidade para lidar não só com problemas que ela estava enfrentando naquele momento em infecto, mas também para epidemias e para ameaças de saúde pública. Vejam só como é que a vida, né, vai levando a gente. E esse projeto foi super bem sucedido e me levou a receber a primeira bolsa de estudos dada por uma pessoa do Brasil, a mais importante do mundo em saúde pública, chamada Summer Scholarship, lá da Johns Hopkins. Então, estou contando isso tudo para poder chegar até a minha formação em saúde pública no mestrado, na Hopkins, que depois também me levou, no meio do caminho, a já trabalhar numa organização multilateral, internacional, e que depois me trouxe, no meio da pandemia, para uma experiência bem tranquila, leve, discreta, que ninguém teve notícia, no Ministério da Saúde, e depois, enfim, acho que mudou a vida de todo mundo, né? Esse período mudou a vida de todo mundo. Uhum. E hoje, além de ter ocupado esse lugar em que eu fui colocada, na verdade, por conta dos acontecimentos de comunicação científica, de explicar a ciência para as pessoas de uma maneira prática, útil e fácil para o dia a dia delas. Eu também sou consultora analytics, trabalho com Big Data no Hospital Albert Einstein para a saúde pública e também sou coordenadora de governança do que a gente chama Centro de Estudos e Promoção de Políticas em Saúde, também do Einstein. Quer dizer, estou juntando tudo que eu fiz até agora para tentar, de alguma maneira, levar qualidade para a saúde pública do país. Ô, Luana, sabe o que me frustrou? Eu conheci a Luana uma vez, sempre, né, cara? Ou eu conheço as pessoas pelo conhecimento ou pela gafe. Uma vez eu pus uma piada no Instagram muito sem graça e a Luana sorriu lá para mim. E aí eu falei, olha, a Luana me segue. Aí eu convidei ela para fazer uma live. E foi uma das lives mais legais que eu fiz. Eu acho que a informação era muito forte que a Luana trouxe para a gente.
Foi um debate muito, muito, muito rico, muito, muito alegre, né, Lu? Assim, gostoso. Quando acabou, a gente falou, uau, que live incrível. Ajudou muito para o momento, estava muito quente, estava morrendo gente pra caramba. Lembro que a gente fez uma sexta-feira à tarde, bateu mais de 1.000 pessoas e tudo. E aí eu falei, nossa, que lindo, eu vou salvar a live. Eu não consegui salvar a live, entendeu? Eu não tinha um mecanismo de salvamento, não tinha um backup. E eu fiquei feliz e frustrado, Luana, deixa eu te contar por quê. Porque na época você era alvo de tanto ataque e você, bom, você sabia. Mas quando eu falei, eu vou fazer uma live com a Luana Araújo, era assim, metade amor, fala, como que você conseguiu achar essa moça? 2, era porrada em mim o tempo todo. Ao ponto que, quando eu fiz aquela live, ninguém sabe, eu mandei uma pauta para a Luana, para ela provar antes, aquela coisa meio nervosa, que eu falei, pô, eu não quero fazer um negócio que seja chato. Então, quando a live não gravou, você sabe que depois eu falei assim, Lu, acho que foi bom não ter gravado, porque apesar dela ter sido muito enriquecedora, aquilo podia carregar uma negatividade ao redor da gente que eu não sei se eu queria na época. Mas teve 2 coisas, Luana, que você falou naquela live que eu nunca vi você falar em nenhum órgão. Nem na TV, tá toda hora, nem em outras lives com outros amigos e tudo. Que é muito bacana. Eu vou tentar lembrar o final daquela live, tá, Luana? Eu perguntei para você assim, Luana, o que você acha de lockdown, de grandes fechamentos e tudo? O povo tinha muito medo de falar sobre isso. E você foi a primeira que falou isso. Você virou e falou assim, lockdown é a última ação a ser feita. Você não é a opção de entrada, e o que deveria ser... Aí eu lembro direitinho, você falou assim, tinha que ter um centro de testagem em cada esquina, para que a gente pudesse fazer a identificação dos casos, dos index cases, isolar esses caras e tentar manter a vida rodando, apesar de um vírus muito circulando. Eu não sei se foi exatamente desse jeito que você falou, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Isso lamento da gente não ter tido a live gravada. Eu vou começar pelo mais importante dessa sua fala, que é a piada sem graça. Piada sem graça é comigo mesma, entendeu? É uma coisa horrível. Assim, quanto mais retardada, mais besta a piada, mais eu rio. Então, assim, não se considere uma pessoa estranha porque eu fui lá e ri da sua piada sem graça, porque essa sou eu. Mas eu me lembro, naquele período, aliás, foi um período muito longo, né? A nossa live caiu num período... num platô, digamos assim, de ataques que foi muito claro. E aí, só para lembrar as pessoas dessa história, ou como é que isso acontece, né, com quem acaba entrando nesse lugar, naquela CPI, eu fiz o que a gente faz todos os dias, né, que é explicar para as pessoas de uma maneira que elas entendam conceitos que são difíceis e que podem requerer um conhecimento básico que nem sempre elas têm. Então, essa coisa de você poder trazer para exemplos de vida real e fazer com que elas cheguem naquele ponto que você quer que elas entendam, pode parecer um tanto chocante para algumas pessoas, que elas não estão acostumadas, mas é isso que a gente faz todos os dias, né? Todos os dias no consultório, todos os dias na sala de aula, isso é o natural. Então, para mim, isso não tinha sido nada. Depois é que eu fui entender o tamanho do que virou. E eu só entendi o tamanho do que virou porque levou-se aí uns 3 dias em que, logo depois daquele episódio, em que ninguém falava nada de ruim sobre mim, nada, porque eles estavam, assim, botando a minha vida de cabeça para baixo, a vida do meu marido, a vida da minha família, para ver se achava alguma coisa. Obviamente não acharam nada, né? Então, dali para frente, partiram para os ataques pessoais. E como eu sou mulher, e isso é uma coisa que você nunca vai experimentar, Léo, mas, Lu, eu espero que você nunca passe sobre isso, né? Por isso, mas como eu sou mulher, os ataques passaram a ser de uma misoginia explícita e orgulhosa, assim, sabe? Então, então eu fui de nunca fui médica a nunca fui da Hopkins, nunca fui para lá, qualquer um vai para lá, a prostituta, a fulana que tem caso com não sei quem. Então, assim, o negócio foi muito baixo. Eu tive algumas ameaças de morte, eu tive bilhetes na porta do meu carro, aliás, no para-brisa do meu carro dentro do meu condomínio, e eu moro num condomínio fechado. Então, assim, foi tudo que vocês possam imaginar. Então, eu entendo que você tem esse sentido desconfortável com a gravação, mas para mim, foi a minha forma de me defender disso tudo foi exatamente me expor, para mostrar para as pessoas que eu tinha total competência de ocupar aquele lugar e qualquer outro que eu tivesse
né, na telha. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho uma pena que a gente não tenha salvo aquela live, porque eu realmente acho que ela foi muito produtiva naquele momento. Eu achei que ela foi muito... Eu fiquei escutando aqui em casa e falei assim, gente, essa live foi incrível. E na hora que não gravou, eu fiquei arrasada. Eu falei assim, gente, é pessoal. Mentira, não achei não. Mas eu achei uma pena mesmo. Agora, com relação ao lockdown, eu reitero, né, Léo, assim, a gente tem que entender que saúde pública, principalmente, é uma questão, de contexto, e esse contexto, né, num segundo momento, ele determina as ações que você vai tomar, porque é sempre uma economia de males, tá certo? Você está sempre correndo atrás, no caso aí de um vírus e de uma circunstância que é muito mais ágil do que você mexer toda uma máquina social, uma máquina econômica, uma máquina pública. Então, em países, e eu trabalhei em alguns países de nível socioeconômico mais desfavorecidos, nesses países, que aí eu incluo grande parte do nosso país, porque é muito heterogêneo, né? Você precisa lidar com fragilidades da população que são muito característicos e que não são aqueles que saem nas revistas. As revistas científicas, porque são patrocinadas e preenchidas por países que fazem, obviamente, ciência, e esses países são países que investem mais e, portanto, têm mais dinheiro para isso, eles falam sobre o próprio contexto. Quando a gente adapta essas coisas para o nosso contexto, a gente tem que entender. Então, lockdown é sim para qualquer lugar, principalmente para aqueles em que a economia é mais frágil ou mais informal, ele tem que ser a última medida. Só que, assim, ainda que você o utilize, você tem que montar toda uma estratégia para quando você soltar dele, porque ele tem que ser uma coisa pontual, você não pode ficar num eterno lockdown, né? E o nosso problema, acho que foi muito isso. Primeiro, a gente nunca fez um lockdown real, então a gente não teve, né? Então a gente não teve os benefícios de um lockdown, e a gente teve muitos malefícios de um lockdown. E a gente não criou nenhuma estrutura para compensar essa medida. Então, eu acho que a gente, obviamente, nesse sentido, errou muito, não fez o centro de testagem como você colocou. As pessoas ainda falam, tem nas UBS. Gente, mentira, chega numa UBS para tentar fazer um teste, sabe? É muito difícil, muito heterogêneo no país inteiro, e infelizmente a gente repete erros, né? É o que está acontecendo agora com a monkeypox, a gente devia ter aprendido isso, é uma lição recente, mas a gente ainda não fez isso, então estamos condenados a ter resultados semelhantes. Luana, eu tive a oportunidade em 2011 de fazer um projeto de pesquisa na Índia. E era para a Lucila ter ido, e ela não foi, porque ela estava com medo de ir sozinha, e acabou que eu fui. Né, Lu? Você lembra? A primeira vez que eu bati o pé em casa, eu falei, eu não vou. E o Léo falou, você é medrosa, eu vou no seu lugar. E aí, na hora que ele chegou lá, ele olhou minha cara e falou assim, graças a Deus, não veio. Quando eu pousei em Nova Delhi, depois de algumas horas, eu dei toda a razão da Lu não ter ido. Eu falei, graças a Deus, eu não veio parar nesse lugar aqui. E aí, imediatamente, eu passei a achar o Brasil um país de primeiro mundo. Eu falei, isso aqui é rico demais. Eu morei em Belo Horizonte muito tempo, não sei se a Luana conhece esse bairro. Existe o bairro Céu Azul, meu pai tinha uma drogaria no bairro Céu Azul, e ele me levava, porque ele tinha que trabalhar, ele me levava para lá e eu jogava bola na escola de futebol da Favela do Oriente, que era lá em cima, no bairro Céu Azul. E eu lembro, quando eu cheguei em Nova Delhi, a minha opção, eu falei assim, Nova Delhi é mais pobre do que a Favela do Oriente, do bairro Céu Azul, nos anos 80, quando eu era criança. E eu enxergava tudo, o esgoto a céu aberto, o fio de luz caindo no chão, as senhoras traziam água para as crianças beber água, eu jurava que era limpa. Nova Delhi, eu me preocupava com tudo, de eu ser roubado, com a água que eu tomava, etc. Eu vim para o Brasil, falei, gente, eu nunca mais vou falar mal do Brasil, eu morava em São Paulo é incrível e tal. Aí eu e a Lu fomos para a Dinamarca no ano seguinte. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que o Brasil é pobre, pelo amor de Deus! E aí a gente não entende que isso existe dentro do Brasil, né, Luana? Na hora de fazer uma estratégia de saúde coletiva. Todas essas realidades, a gente tem isso tudo. Você não precisa ir para a Índia para ver o que você viu lá, e você não precisa ir para a Dinamarca para ver o que você viu lá, né? Na cidade de Tiradentes, em São Paulo, ou em Moema. Exato. Porque tem os indicadores de saúde. Aliás, quem quiser ver, tá, gente? Se você consegue puxar o IDH por bairro de São Paulo, é fascinante. Porque Moema, que é um lugar que eu sempre queria morar, quando a gente morava lá, né, Lu? É o IDH de Oslo. E cidade de Tiradentes é o IDH de Bangladesh, e eles estão separados, se não me engano, por 20 quilômetros. Entendeu? Então, fazer uma estratégia de saúde coletiva num país maluco igual o nosso é super difícil.
super complexo. Não, e você vê que não é nem no país, né? É na cidade. É numa cidade. Então, assim, quantas ilhas de excelência a gente não tem no país e quantas ilhas de desespero a gente também não tem. Assim como a Índia, né? A Índia é um país de produção científica, por exemplo, absolutamente inacreditável. Né? Os maiores CEOs do mundo de empresas de tecnologia são indianos. Ao mesmo tempo, você tem essa realidade ainda de uma pauperização gigantesca, né? de questões culturais, é muita coisa que influencia. Aliás, eu acho que tem uma coisa que está mudando e precisa mudar mesmo, inclusive na forma como a gente faz ciência, principalmente relativa à saúde pública e à medicina, que é entender esses que as pessoas chamam de determinantes sociais, que eu acho péssimo o nome, porque fica parecendo que é uma coisa secundária, e a gente vê que tem um papel cada vez maior, não só na saúde pública, mas como também na predição ecológica de evolução de micro-organismo e das doenças e tudo mais. A gente precisa começar a olhar para isso com mais, com uma acurácia melhor, entender como é que a gente olha e como é que a gente mede isso de um jeito mais adequado. Porque tem, né, essa influência gigantesca, a gente vê isso acontecer, a gente vai ver isso para os próximos anos, né, porque infelizmente a gente chegou num ponto em que essas crises sanitárias devem ser muito mais recorrentes e complexas se a gente não nos prepararmos, né, para isso da maneira correta. Então, até a forma como a ciência olha para isso precisa começar a ser um pouco mais integrativa, né? Precisa entender que isso faz parte da história. Legal. Luana, deixa eu levar para o início da pandemia aqui, só um lembrete, porque a gente esquece dessas coisas. No início da pandemia, quando a coisa fechou, eu precisei fazer uma doação de sangue para uma amiga que infelizmente veio a óbito depois por outras circunstâncias. Foi quando começaram a falar de máscara, e não tinha máscara no Brasil. Sim. Aí a Lu me ajudou a cortar uma camisa. A gente pegou uma camisa, uma t-shirt velha, e ficou amarrando à noite para eu poder sair. E eu saí assim, aterrorizado de casa. Falei, meu Deus, eu vou morrer e tal, vou pegar esse vírus, não sei o quê. A gente foi com aquela camisa, assim, que provavelmente não filtrava nada. Mas tinha vídeos de militares do exército americano ensinando a fazer máscara com pano. Sim. A razão disso era óbvia, a gente não tinha máscaras, a gente não fabricava mais máscara no Brasil, eu acho que só tinha na China. A gente não tinha ventilação mecânica, a gente não tinha uma porrada de coisa. A gente não tinha vacina, a gente não tinha máscara, a gente não tinha ventilador, a gente tinha nada. E aí, a solução para combater com essa falta de preparo do sistema foi restringir. É aí que eu quero chegar. Naquele momento, naquele ponto no tempo, a gente não pode pensar agora, tem que pensar na época. Foi correto tentar reduzir a mobilidade da população? Ou a gente está fazendo o exercício de olhar para trás, mas o que você acha disso? Eu acho que naquela época a gente já sabia que era a única razão, o único momento, a única forma de lidar com aquela história. Não é só uma coisa que a gente hoje, olhando para trás, acha que devia ser assim. Então, você comentou muito bem, né? Contexto não é só uma questão sociodemográfica, econômica, enfim, cultural, educacional, também é uma questão de parque industrial, né? E da questão da própria pandemia. Então, naquele momento, você tem toda a razão. Aliás, continuamos hoje extremamente dependentes de um parque industrial externo. Se hoje acontecesse alguma coisa semelhante, a gente continuaria péssimo, né, nesse quesito. Então, a gente ficou, como o resto do mundo, tá? Não é uma coisa também exclusivamente nossa, não. Mas o mundo ficou dependente desses fornecedores únicos para itens que são essenciais para uma crise como essa. Então, a gente está falando de luva, a gente está falando de máscara, a gente está falando de capote, a gente está falando de IFAs de medicações super utilizadas, né, como sedativos, por exemplo. Então, não era só não ter respirador. Chegou um momento que a gente não tinha sedativo para botar os pacientes no respirador. Então, foi uma coisa assim, absolutamente monstruosa. Mas naquele momento, então, assim, olha... Você sabe o que é isso. E quem não tem noção do que é, fala assim, mas faltou. Eu falei, não, você nunca viu entubar um paciente, senão você tem noção do que é a gravidade da falta desses medicamentos. E assim, e as pessoas também não sabem que não é só você colocar um paciente no respirador, a manutenção dele num ventilador mecânico requer um mínimo de conforto, né, do paciente, e se você não consegue oferecer isso, é das coisas mais brutais, né? Então, eu
acho que naquela época, quando a gente olha para trás, e mesmo naquela época, quando você olhava para o lado e você via que você não tinha material de proteção individual suficiente, que você não tinha respirador suficiente, que você não tinha como evitar a progressão de paciente, tá certo? Eu acho que a ideia era muito essa. Você não tinha como evitar a progressão de um paciente infectado para um quadro grave. Então, o que você tinha que fazer? Como sempre se fez na história da humanidade, você tem que impedir, de alguma maneira, que o paciente entre em contato com o vírus. Se você não consegue prever quem vai ficar ruim, se você ainda não consegue ter uma forma de retardar essa progressão, ou de impedir essa progressão, ou de tratar essa progressão quando ela acontecer, a única forma que você tem é impedir que a galera fique doente. Então, nesse momento, qual era a única forma de impedir que as pessoas ficassem doentes? É que elas restringissem o contato umas com as outras. Lembro também que, nesse começo, a gente sabia que existia uma transmissão respiratória do vírus, mas, para quem está ouvindo, a gente não sabia as características dessa transmissão respiratória. Então, ela é só quando o paciente é sintomático? Ou quando ele é assintomático também transmite? É uma transmissão por gotícula ou uma transmissão por aerossol? Então, todos esses quesitos, na prática, mudavam a vida das pessoas, né? Porque ou você não pode ter contato com alguém que está tossindo, ou você não pode ter contato com ninguém. Ou você pode ter contato com alguém que está com uma máscara de pano, uma camisa amarrada na cara, ou você precisa de uma N95. Então, assim, tudo isso fazia muita diferença, e eu acho que foi a primeira vez que a gente viveu isso de uma maneira muito pública, né, sob escrutínio público muito claro. E aí as pessoas tiveram uma noção de que a ciência não é retilínea, né, não é retilínea e uniforme. Pelo contrário, né, ela é cheia de meandros, cheia de curvas, de setbacks, né, 2 passos à frente, 1 atrás, 3 para o lado. Só que isso tinha um reflexo diário na vida das pessoas. E como muita gente não tinha condição de compreender isso, e também porque isso gera uma ansiedade enorme, e isso se traduzia em muito sofrimento e morte, eu acho que foi tudo muito difícil e confuso para as pessoas. Mas é aquilo, né? Um povo que não tem saúde, não tem economia, não tem mais nada. Então, eu acho que, por mais que tenha trazido algum sofrimento, e para algumas pessoas eu sei que ele foi importante, essa história de uma restrição de mobilidade maior, ela era necessária naquele momento. Agora, podia ter sido menos intensa, podia ter sido mais bem feita, podia ter tido resultados melhores se o resto tivesse acontecido como deveria. Beleza. Ótima explicação. Ô, Luana, eu tenho uma outra dúvida lá de trás. Você que me ensinou isso na nossa live lá, sobre drogas de reposição. Eu acho que você deu vários exemplos na época. Se você tiver de cabeça, lembra alguma droga de reposição que de fato funcionou na humanidade? Você deu 1 ou 2 exemplos muito bons que eu não sabia. Me dá um aí. A gente tem o Viagra, né? Que todo mundo conhece, assim, né? Assim, porque, na verdade, não é nenhuma questão de reposição. Mas é porque, na verdade, ela acabou sendo reposicionada porque a ideia dela era para uma questão de insuficiência vascular, e no estudo ela acabou sendo uma droga que tinha um efeito colateral que se provou mais interessante do que o efeito inicial para o qual ela foi estudada, né? Eu acho que esse talvez seja o mais claro para todo mundo, que eu tenho também de cabeça nesse momento. Mas a gente sabe que esses reposicionamentos, eles são praticamente inexistentes na vida. A gente busca, né, nessa nossa farmacoteca, e eu acho que é muito óbvio que a gente busque, vai que tem alguma coisa, mas esse vai que precisa ser muito lúcido, né? Precisa ser muito claro, você precisa trabalhar com evidência. Então, assim, na hora que você num momento principalmente de desespero, tem uma coisa que eu acho incrível, Lu, que as pessoas faziam assim, não, tá todo mundo no desespero, então vai e usa. É nessa hora que a evidência tem que funcionar, é nessa hora, não é na hora que você não está no desespero, é na hora do desespero que você tem que se agarrar ainda mais a um método que salva as pessoas e não as expõe a alguma coisa errada, né? Chegou na hora do desespero, as pessoas resolveram abrir mão da prática em evidência, falar, não precisa disso não. É exatamente o oposto. Então, acho que tudo que a gente passou tem uma lógica da gente ter procurado, então, de novo, né, na nossa farmacopeia, poxa, será que tem alguma coisa aqui que funcione? Mas na hora que a gente olha e fala, não funciona,
a gente sai dali e fala, cara, vamos agilizar a vida, procurar outra coisa, né? Eu não posso ficar gastando tempo, recurso, paciência, né? Investimentos 1000 diferentes, não dá. Mas sabe o que é engraçado? Vou tentar contar uma historinha rápida para muitas. Essa historinha poucas pessoas contam. O primeiro, logo que começou essa história, vamos dar nome aos bois, do antimalárico, a hidroxicloroquina e combinado com antibiótico, foi feito um pequeno estudo na França, foi publicado esse estudo no Journal. Pois é. Esse estudo, eu tenho um vídeo imortal que eu nunca apagarei, que eu tô de boné, todo suado dentro de casa, e a Bela num trampolim pulando, vestida de Branca de Neve atrás de mim. E que eu nunca vou apagar isso, que eu fiz a interpretação. Foi ali que o Léo entrou na pandemia. Eu falei, gente, olha, a gente está fudido. Alguém teve uma ideia de droga de reposição, e o cara fez um estudo gigante, com 26 sujeitos. E eu li o estudo e falei, olha, o estudo curou todo mundo, olha esse gráfico, que incrível. Aí eu falei assim, só que, aí eu usei ele bem leonardiano, eu falei, só que o estudo é uma bosta. Então eu falei, olha, infelizmente, a evidência que a gente tem, e eu brinco, o Didier Raoult não mentiu, tá no título, tá assim, an open label, non-randomized control trial. No título, quem acreditou que era besta, né? Porque mas é aí que eu quero entrar. Para quem tinha o mínimo de letramento científico, o mínimo né, assim, capítulo 1 do livro mais bobinho de metodologia, ele ia ter 2 reações no máximo. A primeira, ele não ia dar bola para esse estudo. Esse estudo seria mais um de vários que não serviu para nada na ciência, que não fosse de exemplo em aulas de metodologia como não fazer ciência. Exato. A segunda foi levar de uma forma pseudo-otimista, que foi o que eu fiz. Eu falei, olha, existe uma escala de ensaios clínicos que chama Pedro, que de 0 a 10, esse ensaio clínico tirou 1. Ele tirou 1 com em 10. Vontade, né? É muito ruim. Eu falei, esse estudo precisa ser replicado de uma forma decente, sei lá, 8, 9, 10 na Pedro, porque era possível. Ensaio clínico de medicamento, você pode tirar 10, não tem problema, dá para cegar tudo, dá para fazer tudo. Aumentar essa amostra em 10, 12, 15 vezes e fazer um negócio legal. E se isso for verdadeiro, maravilhoso, porque a droga é barata, a gente consegue produzir e vai embora. Mas, Léo, deixa eu só te falar um negócio, assim, eu entendo o otimismo e eu entendo toda essa coisa, concordo com tudo que você falou, mas, assim, é porque era muita vontade, sabe? É porque era muita vontade. Porque, assim... não existia, naquele momento, o nível de plausibilidade biológica para a hidroxicloroquina para uma virose respiratória como a Covid-19 já era, tipo assim, -5, sabe? E aí depois, com o avanço, e esse avanço foi muito rápido, da ideia, né, da comprovação de como é que o vírus entrava na célula, que ele não usava a via que potencialmente seria... atingida pela hidroxicloroquina, que não tinha nada a ver com aquilo, aí já não tinha, assim, não tinha nem plausibilidade, não adiantava você aumentar essa amostra em 250 vezes, sabe? Era dinheiro jogado fora. Mas eu super entendo que quando a gente olha para isso, e naquele desespero que a gente estava, que as pessoas tivessem exatamente a reação que você teve. Natural e esperado, né? Deveria ser. Perfeito. E aí, bom... Essa história é muito louca, mas essa história tem um ponto final que eu acho que aí pouquíssimas pessoas viram, é aí que eu queria chegar. Basicamente, o que o Didier Raoult fez foi, ele excluiu 6 pacientes de 26 do estudo, que aconteceu, eles todos estavam no grupo cloroquina, e aconteceu algumas coisas estranhas com esses 6. Ou eles morreram, ou eles foram para a UTI, ou eles foram entubados. Então, todos os pacientes que tiveram desfechos muito ruins com cloroquina e azitromicina, ele excluiu da amostra. Isso chama análise por protocolo, ou ocultação de cadáver, não sei como é que chama isso. Eu ia falar isso. E 1 ano depois, foi publicada uma carta ao editor, assinada pelo Raoult. Aí ele fez a análise com os 6 e o resultado deu negativo. Ô, Luana, isso tem que entrar por livro de história. Porque assim, talvez aquele artigo, se ele tivesse tirado 2 na Pedro, ao invés de 1, só 2, eu não vou precisar... ele já ia ser negativo. Era um erro de análise.
Então, assim, e por que isso aconteceu? O que me espanta, que é aí que eu quero entrar no debate. A educação médica está falhando muito, porque todo mundo comprou essa ideia. Não, então, vamos lá. Eu concordo com você na ocultação do cadáver, né? E eu acho que isso não foi um erro. Veja bem, quando a gente fala que é um erro de análise, a gente está sendo fofo, porque isso não foi um erro, né? Ninguém exclui 6 pacientes com desfecho negativo de um estudo com 26 indivíduos baseado em incompetência. Há um dolo ao se fazer isso, há uma intenção em se fazer isso. E essa intenção, ela nutre e ela se beneficia ao mesmo tempo da indústria da ignorância, que é essa que você está se referindo, né? Então, assim, a educação médica, e a gente pode falar muito claramente daqui do nosso país, embora isso aconteça em outros lugares, mas em outros lugares é em menor monta do que aqui. Aqui foi... ninguém pode dizer que foi uma surpresa também, tá? Se você pegar, por exemplo, os exames anuais do CREMESP, né, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eles fazem um exame como se fosse um exame de proficiência, tipo um exame da OAB. Eles fazem um exame como esse, voluntário, todos os anos, ou seja, já tem um viés de seleção, né? Porque você só vai fazer um troço desses, se você meio que acha que vai bem nessa história. Do contrário, você não vai se submeter a um exame que você sabe que quando você se formar, não, você é uma besta, ninguém vai fazer isso. Então, você só vai, teoricamente, se você tem algum grau de segurança sobre o seu conhecimento. E esse exame mostra, ano a ano, que a qualidade do ensino médico vem caindo, assim, terrivelmente. E a gente está falando de coisas básicas, interpretação de uma mamografia, como é que você atua num caso de dor pré-cordial, um infarto, coisas que são, assim, básicas da vida de um recém-formado da medicina. E aí, você não pega isso só na medicina, tá certo? Medicina está aí para a gente como ponta de iceberg, mas isso também se espalha para todas as outras profissões de saúde do país, né? Então, o que você vai vendo é que há uma motivação muito grande do estudante em entrar e sair atuando, com pouca noção do quanto que a base, do quanto que o ensino fundamental dentro do seu curso de saúde, né? Aquele ciclo básico, ele é importante, porque é ele que te dá essa fundamentação para lidar com o desconhecido, né? Que com o conhecido está lá. Mas para lidar com o desconhecido, que é cada vez mais comum, se você não tiver base, você surta. Então, a gente já via isso acontecendo e eu acho que o que a Covid fez foi só estressar essa situação. Então, mostrou que o conhecimento dos nossos profissionais de saúde sobre epidemiologia é ridículo, é sofrível, e isso os coloca numa vulnerabilidade enorme para situações como essa e para serem manipulados, né, por outras pessoas. A nossa capacidade de interpretação não é só de EP, né, mas a nossa capacidade de interpretação de um artigo científico, que significa você também entender um pouco o básico, o mínimo do mínimo, sobre estatística, também é ridículo. Que a formação dos nossos profissionais de saúde em saúde pública, entender o que é o SUS e como é que ele funciona, também é sofrível. Então, eu acho que foi um enorme choque de realidade para quem não estava acostumado com a ideia de que a nossa qualidade em educação tinha caído muito, mas também eu acho que é um alerta, né? Porque mostra para todo mundo que se criou um espaço morto. Né? E a gente sabe na saúde que não existe espaço morto, alguém vai lá e ocupa aquele lugar, né? Então, o espaço morto da ignorância, tanto dentro das carreiras de saúde, quanto da população em geral, né, que não é bem formada na educação básica para entender conceitos mínimos sobre biologia, enfim, matemática e afins, criou um meio de cultura para essa indústria das fake news. Então, ficou mais fácil para quem queria explorar as pessoas, né? Para quem queria se promover em cima do sofrimento alheio, isso ficou muito mais fácil. E é uma tristeza gigantesca, né? Porque a gente vê que isso é um esforço de décadas, né? Ninguém fez isso do dia para a noite. E sabe o que é a minha maior tristeza? A minha tristeza é assim, vamos lá, a gente está falando de formação e eu vou falar só da minha parte que me confere assim, formação de interpretação mínima de artigo científico. O Léo já falou, a gente já mencionou, o próprio título do primeiro artigo, talvez a gente já questionaria se queria ler e muito mais implementar alguma coisa na saúde pública. E aí, assim,
tudo bem, se você não tem a formação, você pode ter errado ali no início, mas logo depois, assim, milhares de pessoas que entendem um pouco do método científico interpretou isso com todas as letras para qualquer pessoa que queria buscar informação interpretar esses estudos. O que me dói é ver até hoje, as pessoas prescrevendo, que eu lembro quando eu escutei um áudio seu falando sobre até a plausibilidade, que tudo bem, no início a gente nem sabia claramente como é que o vírus linkava, né? Depois a gente descobriu que tinha um receptor que não fazia nem mais sentido de plausibilidade. E muito mais de aplicabilidade clínica, porque o estudo clínico não prestava para provar a evidência daquela droga para aquela doença. E eu fico pensando assim, então, no início, faltou formação. E agora, faltou o quê? Humildade para aceitar? Caráter. Sabe? Não, falta caráter. Então, falta caráter, Lu. Assim, ó, falta caráter para parte desse grupo que é quem fomenta esse tipo de estupidez. Tá certo? E para quem aceita isso, falta ou conhecimento técnico, e é por isso que a gente continua aqui tentando fazer com que as pessoas cheguem, né, a informação chegue até elas, para que elas aproveitem isso, ou falta de fato humildade, porque é muito difícil para a maior parte das pessoas falar, errei. Sabe que naquela época, com aquela informação que eu tinha, eu pensava isso, mas depois eu entendi. As pessoas têm que entender, né, que a ciência ela é dinâmica, ela é um organismo vivo, ela aprende e ela se modifica. Eu brinco que são verdades que a gente acha, mas elas são relativas e elas são sempre de ponta, porque é aquela última coisa que saiu. Então, mas aquela coisa que saiu também é relativa. Então, a gente vai aprendendo e vai mudando e a gente tem que ter a humildade de ir se moldando a partir do conhecimento que é produzido, né, e análise pelo nosso senso crítico. Mas quando você não faz isso e você identifica, poxa, mas o cara não arreda o pé daquele negócio, está o mundo inteiro falando um treco, o cara não arreda o pé daquilo, você pode ter certeza que não é ciência que está fazendo. Né? Então, a gente ainda vê isso. Eu falei muito sobre plausibilidade agora recentemente por conta do pseudo-artigo de Harvard, que eu fico chamando que é o artigo de Harvard, que fica em Massachusetts, né? Distrito de Talbotville. Assim, é muita loucura, sabe? Para um negócio só. Então, é isso, você vai vendo que tem uma máquina que funciona assim, né? Você tem a esgotosfera, que eu chamo que é quem produz essas coisas, você tem aquelas pessoas que disseminam isso, porque uma vez que elas entraram nesse caminho, elas acham que elas não podem sair mais, e você tem um grupo de incautos, né? Ou de pessoas que ainda não tiveram acesso à informação decente, de uma maneira que elas compreendessem, e que elas acabam replicando isso por pressões diversas na vida. Mas tá difícil, né? Tá complicado. Ô Luana, me veio na cabeça o seguinte, será que parte desse problema não é porque tinha muito tempo que a gente não enfrentava, de fato, por favor, de fato um problema de saúde coletiva, e a educação médica é muito voltada no one-on-one? Por exemplo, assim, eu sou super inteligente, eu passei em medicina na Federal do Rio de Janeiro, logo serei um cirurgião plástico, então dane-se da saúde coletiva. Eu tenho hora que eu penso nisso, eu vou ser um endocrinologista que vai cuidar das estrelas da Rede Globo, logo dane-se da saúde coletiva, porque as figuras que fizeram meus olhos brilhar foi a Margarete Dal Como, da Fiocruz. Não me surpreende isso. Você que tem formação em epidemiologia e saúde pública, porque a saúde pública, a saúde coletiva, ela é um bichinho meio feio na medicina, tipo assim, você não vai ganhar grana. Sabe, eu por exemplo, adoro o Eduardo Jorge, que foi um dos criadores do SUS. Os caras falam, mas o Eduardo Jorge, ele foi, né, já tentou ser vice-presidente uma vez e tal. É um cara que sabe pra caramba de epidemiologia, ele desenhou uma mapinha do SUS lá. E a gente não é educado sobre isso na universidade. Mas vou te falar... Eu tô para trabalhar em futebol. Eu queria trabalhar com atletas de elite para ficar rico. Ninguém me falou, Léo, você forma e vai para o SUS. Então, assim, meio que você botou... Aí o que aconteceu na pandemia é que, aí sim, era uma doença coletiva no sentido mais foda da palavra. E eu acho que a gente não está preparado para isso também. Mas aí eu acho que tem várias... Isso é uma coisa quase que fractal, eu acho. Né? Primeiro, que a nossa sociedade ela é individualista. Ela não pensa no coletivo. Então, não dá para você achar que o cara que entra na universidade vai considerar que a formação na universidade vai ser diferente daquilo que a sociedade reflete. Mentira. Ele já acreditava,
Exato. Então, assim, eu tenho todos os meus sonhos aqui. Você ia escalar Pedro, um da escala Pedro, sabe? Então, obrigado por arruinar o meu argumento com uma frase. Eu retiro o que eu disse. Assim, a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade assim. Então, a formação universitária, ela reflete os valores da sociedade. Não é à toa que a gente não tem uma boa formação em saúde pública, tá certo? Eu acho que tem uma outra esfera nisso aí, né? As pessoas consideram... Bom, primeiro, eu vou tentar ser super sucinta nisso, mas se a gente olhar para a evolução da medicina e da saúde pública ao longo dos milênios, tá? Ao longo dos séculos, você vai ver que elas têm uma raiz comum, porque você não tinha nenhuma noção sobre doença, né? Mas você observava a doença, você observava óbito, então, por observação, lá no começo, entendia-se que se você tivesse acesso a uma água potável e você não tivesse contato com dejetos, você provavelmente viveria mais, ou com animais e peçonhas, enfim. Então, medidas de saúde pública e medidas médicas, teoricamente, eram as mesmas. Isso vai se afastando ao longo do tempo, né? Vai se afastando com a influência da teologia, né? Que vai mostrando que, teoricamente, doenças são resultados de pecados, né? De infrações nesse sentido, e a saúde pública vai lá caminhando de lado, até que a tecnologia começa a vir, e aí tem um salto gigantesco. Na medicina, a descoberta de teoria de contágio, drogas, antibióticos, e aí a coisa vai acelerando demais na medicina. Mas na saúde pública não vai. Então vai se criando, né, um gap enorme entre aquilo que se pode fazer por um eventual paciente num problema de saúde, né, numa doença propriamente dita, que é o caso da medicina, mas você não vai evoluindo no quanto que você consegue melhorar a promoção de saúde propriamente dita na saúde pública. Então você cria uma distância gigantesca. E aí, o dinheiro vai todo para essa evolução tecnológica, né? Para essa hipermedicalização, para esse sistema baseado em doença. Então, dá para entender, se você não tem valores diferentes, por que os profissionais vão caminhando para esse lado. É o lado, infelizmente, é o lado natural. O lado que cria o hiperespecialista. O cara que, se você der a topada do dedinho do pé esquerdo, você vai encontrar um ortopedista especialista em fraturas incompletas do dedinho do pé esquerdo, sabe? Uma coisa meio assim. Mas na saúde pública não. E aí vem, acho que a gente chega num ponto que é o ponto que a gente está agora, né? Essa hipermedicalização, ela é insustentável financeiramente, ninguém consegue lidar com isso mais. Ninguém paga por isso, nem um sistema de saúde, nem um plano de saúde, nem você, nem ninguém paga pelo custo dessa medicina hiperavançada. Então, é preciso investir na saúde pública para que você tenha uma resolutividade maior e que pouca gente precise dessa hiperespecialização. Aí vem a pandemia, Lu, e bota tudo no chinelo. Por que ela faz? Ela tira a especialização, ela fala, não adianta, porque não tem. Não adianta você pensar em botar no respirador, porque você não tem remédio, você não tem como, você não sabe. Então, ela joga tudo na saúde pública, na informação, na capacitação das pessoas, né, na relação de confiança. E aí a gente vê o quanto que isso está arruinado. Perfeito. Então, eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem agora, a grande lição de compreender que a gente tem que reorientar esse navio. Ele tem que olhar para a saúde pública, para a atenção primária com maior atenção, né, com maior resolutividade, e na hora que ele faz isso, ele consegue poupar dinheiro, poupar recurso para oferecer aquele cuidado mais complexo para quem de fato for precisar. E a gente vai ficar passando por isso, né? A gente vai ficar passando por isso. Então, quanto antes a gente aprender essa história, melhor para todo mundo. Legal. Eu estou só ouvindo você falar assim, imaginando o mundo real, né? Que a gente sonha com o mundo real, né? E aí, assim, né? A gente vai chegar nessa parte, mas é porque veio na minha cabeça agora. A gente passou já 2 anos e tanto, e eu fico pensando assim, a gente vai aprender com isso, né? Que doeu demais para todo mundo. E aí eu olho hoje o mundo, eu fico assim, a gente aprendeu ou fortaleceu o que era feito antes, sabe? Porque as pessoas, realmente as pessoas não mudaram. É meu conceito. Que aí a gente não sei se o Léo levar a pauta para isso agora, mas eu vejo a própria definição que você falou do individual e do coletivo, das crenças individuais das pessoas, não estou falando dos profissionais da área da saúde. Na hora que você vê a população não vacinando, pensando no eu e esquecendo que a vacinação é para nós,
É para o povo? É para a população? É para o coletivo? É para o seu filho? É para sua mãe? É para sua tia doente que não pode vacinar e você vacina para matar o vírus? E aí você fica pensando, mas eu? Aí eu fico assim, tá, o eu é tão grande. E aí reflete tudo que você falou. Foi vivendo isso na história. Eu fico vendo assim, a gente vai sair melhor dessa pandemia. Foi a frase que a gente mais escutou no início dela. Sairemos mais fortes, sairemos evoluídos. Aí eu olho hoje, eu fico assim, meu Deus, não saímos mais fortes. E Lu, tem uma coisa, né? Tem uma coisa que você está falando que é fundamental e que é, se a gente ampliar a visão de conjunto, a gente vai entender e dá uma dor, né? Dá uma dor enorme. Que é assim, ó, esse eu que você está falando das pessoas, ele se reflete numa esfera muito maior. Que se você pensar na distribuição de vacinas pelo mundo, você vai ver que esse eu foi o que regeu a resposta dos países ditos desenvolvidos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, me dá cá essa vacina e o resto que se lasque, né? Eu estava lá no começo da COVAX Initiative, né? Que era aquela iniciativa de distribuição de vacinas para países com dificuldades, né, socioeconômicas, e nesses países não era só você jogar a vacina lá, né? Você precisava fazer uma rede de distribuição de frios, né? Você precisava montar a rede de frios, você precisava capacitar pessoas. Então, assim, era praticamente criar uma parte, ou fortalecer uma parte de um sistema de saúde que era muito incipiente para lidar com essas coisas. Mas isso exige um esforço, e aí, né, nesse esforço, ele foi quando? Porque era aquela história, eu quero para mim, sabe? Então, sabe, muito, muito triste. E muito. Eu acho que tem muita gente que, quando ouve isso que a gente está falando, fica pensando assim: mas isso é uma coisa teórica, idealista. Não, não é. É tudo que a gente está vivendo, é prática. Por isso que a gente fala assim, não, mas por isso que eu cheguei a comentar, não, a ciência tem que entender como é que a gente lida com isso, porque esse é fator preponderante de como que as sociedades vão responder, como é que os vírus vão evoluir. Tem artigo recente mostrando como é que a vulnerabilidade de uma população influencia na evolução genética de micro-organismos, o que está acontecendo com a monkeypox. Então, assim, não dá mais para separar as coisas como a gente fazia. Entende? Assim, a gente precisa olhar para o que a gente pesquisa de uma forma mais vida real e menos unicamente baseada em laboratório. Conclusões, a gente tem que entender que há uma gradação para a incorporação dessas coisas na vida real, e que quando a gente ignora essas influências, a gente perde informação que é crucial para fazer aquilo servir para alguma coisa para a vida das pessoas, né? Então, eu acho assim, acho que a gente sai um pouco melhor. O fato de a gente estar aqui discutindo isso, para mim, é um indicativo de que a gente está saindo um pouco melhor, tá certo? O fato de eu ter lá um Instagram que tem quase 350 mil pessoas que me ouvem falando sobre ciência e saúde pública, ponto, eu acho que é um indicativo de que as coisas estão um pouco melhores. Mas isso não significa que a gente não tenha um universo de conquistas pela frente e de desafios enormes, né? Perfeito. Lu, eu estava indo para onde você encaminhou, tá? Luana, anteontem eu fiz 2 caminhadas com o meu cachorrão aqui e eu ouvi um podcast que é o segundo melhor podcast de saúde depois do PBcast, que é um podcast de suja. Eles são maravilhosos. É um podcast investigativo, bem jornalístico mesmo. Eles têm grana do Instituto Serrapilheira, do Instituto Questão de Ciência, eles são maravilhosos. Aliás, assim, todos os meus cumprimentos para eles. E eu vi um episódio sobre o movimento antivacina no Brasil que eu queria chorar, eu queria morrer na hora que eu li aquilo. Eu queria uma opinião, assim, nós somos uma geração do Zé Gotinha. Eu lembro minha mãe levava a gente no domingo para fazer campanha de vacinação, era falado em todas as redes, assim, não tinha como você falar, eu não sei que não tem vacina, você sabia que tinha. E não tinha nem internet assim, né? Só para lembrar. Imagina. Boca a boca chegava na casa de todo mundo que tinha que vacinar. Opa, assim, não tinha conversa. Tanto é que quando as vacinas chegaram no Brasil, de fato, a gente é sensacional. Os postos de saúde, a gente não tinha muito problema de geração, a gente tinha pessoas treinadas, é rápido, é fácil, é pouco burocrático. Todas as vezes que eu fui convocado para vacinar, foi em minutos, era fácil. Em outros países, eles tiveram que fazer uma estrutura colossal ou não faz, igual você falou. Eu queria que você comentasse um pouco dessa ideia. Tira a Covid agora.
essa coisa esdrúxula de, sabe, vacinas que vão mudar a humanidade. Pô, vou dar um exemplo de uma, HPV, do qual a minha geração não teve a oportunidade de se beneficiar. Eu li um estudo da Suécia sobre HPV, é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. E eu vi uma história do Acre, ou Amapá, não sei, que é bizarro. Eu queria que você contasse, assim, cara, a gente tem que virar esse jogo, isso não é possível. Eu acho que tem algumas coisas que são terríveis, né? Algumas coisas não, acho que toda essa história ela é muito macabra, ela é sádica, né? Eu acho que quem participa de alguma coisa dessa em nome de poder ou de dinheiro é de um sadismo que eu não posso dizer que é patológico, porque eu acho que é falta de caráter mesmo, sabe? Eu não acho que é doença, não. Eu acho que é uma outra categoria de pessoa. Mas o que acontece, se a gente, assim, a COVID só estressou essa história toda, né? Porque essa é uma história que a gente vive, o mundo vive há muito tempo, né? Mas a gente vive num grau mais acelerado do que o resto do mundo e um pouco mais profundo do que o resto do mundo, que é essa coisa da hesitação vacinal. Mas eu acho que, assim, ó, a gente pode falar da hesitação vacinal, mas ela não está sozinha, né? Então, vamos chegar lá. Eu acho que a primeira coisa é que as vacinas são, até certo ponto, vítimas do próprio sucesso, né? E acho que muita gente fala sobre isso. O fato de você não ver um caso de pólio há 30 anos faz com que as pessoas falem assim, gente, o que é pólio? Por que eu tenho que dar 13 injeções no meu filho até ele completar 1 ano de idade, depois dar duas vezes gotinha para ele, para um troço que eu nunca vi? Né? Então, quando você trabalha com prevenção, é sempre muito difícil, porque falta tangibilidade. E quando as coisas deixam de ser tangíveis para as pessoas, elas perdem utilidade. Então, você manter uma população inteira com a noção de que aquilo é tangível, que aquele perigo existe, que aquela ameaça é real, é muito difícil. Então, eu acho que essa é a primeira coisa complicada. Como você deixou de ver pólio, como você deixou de ver sarampo, como você, por exemplo, né, já tem impactos da vacina contra HPV. Lembrando aqui as pessoas que a vacina contra HPV é a única vacina contra câncer que a gente tem. Se você vir e falar assim, eu não quero que minha filha tenha câncer na vida, você vai lá e dá 2 doses de vacina de graça nela enquanto criança, na minha cabeça é muito difícil de entender por que alguém faz isso. Mas aí, partindo do HPV, porque é a história do Acre, né, ela vem a partir da coisa do HPV, a gente tem que pensar o seguinte, né? Existe uma influência, e isso é muito triste de se dizer, e veja, isso não é uma questão de preconceito ou de qualquer tipo de juízo de valor nesse sentido, mas nós vivemos uma democracia não teocrática, tá certo? E existe uma razão para ela ser não teocrática. A influência religiosa nesse domínio, ela é ruim porque ela pela natureza dos homens, ela é naturalmente excludente. A gente não vive num regime não teocrático porque a gente quer ser ruim. A gente vive num regime não teocrático para que todos tenham espaço e não uma única religião. Isso é importantíssimo, porque você garante o direito igual para todo mundo, independente de qualquer característica que essa pessoa tenha. Por que eu estou falando isso? Porque a vacina da HPV veio com uma ideia para algumas pessoas, e essa ideia foi fomentada em vários níveis, de que você vacinar uma menina ou um menino nos seus 9, 10 anos de idade significa que você está autorizando o início de vida sexual nessa criança, porque HPV é um vírus transmitido, né, majoritariamente por essa via. E isso é uma coisa, para não dizer estúpida, burra, ela é uma coisa completamente nonsense. Porque a primeira ou segunda vacina que você dá na criança quando ela nasce, as 2 primeiras são tuberculose, BCG, né, e a outra é hepatite B. Como é que você pega a hepatite B? Pelo sexo. Isso significa que você está autorizando um bebê recém-nascido a iniciar sua vida sexual? Claro que não. Então, assim, não tem a menor lógica, né? As pessoas têm que lembrar que você vacina HPV nessa faixa etária porque você, pai e mãe, não consegue prever o início da vida sexual do seu filho. E pode acontecer por vontade própria ou pode acontecer num abuso, que é uma realidade nesse país. Mas isso foi usado, né, de uma maneira de muita má fé.
para evitar que as crianças se vacinassem. E aí, no Acre, houve um episódio que já se repetiu na história da humanidade 300 milhões de vezes, que são essas reações psicogênicas em adolescentes, né? Que você, um dá um berro, o segundo dá um berro, o terceiro dá um berro e desmaia, o quarto dá um berro, desmaia, vomita, e assim a gente vai. Quem lida, né? Não, Lu, quem lida com isso já viu isso acontecer 200 vezes. Precisa prestar atenção? Claro, mas assim, reações psicogênicas, principalmente relacionadas à injeção, são muito comuns. Então, aconteceu um episódio desse no Acre que foi manipulado por uma criatura de nenhum caráter e zero conhecimento técnico para se fazer, para se criar em termos de poder e dinheiro. Aquilo que teoricamente deveria ser sufocado naquela circunstância, achou um ambiente propício para disseminação num país inteiro. E chegou às mais altas rodas de poder, tanto políticos quanto de classe, o que é uma coisa absolutamente criminosa. E aí, então, a gente vai vendo isso acontecer. É uma combinação de falta de informação com dificuldade de educação do nosso povo, porque se isso encontrasse um povo educado, não se criava, com falta de caráter e com acesso a poder. Então, é uma combinação macabra a qual a gente está submetido nesse momento, mas eu tenho enormes esperanças de que isso vá se reverter em breve. E eu acho que é isso que também move a gente todos os dias, né? E notícias como essa que você contou a história, essa notícia igual você contou a história do Acre, assim, põe medo, né? E aí a gente volta na vacina atual, porque na hora que lida com criança, com seu filho, e põe um medo na população, inclusive dos pais, todo mundo fica alerta, divulga para todos os grupos de mães e pais possíveis e ninguém vacina os seus filhos, né? E esse é um terreno terrível, né? Eu não sou mãe de gente, sou mãe de bicho, não sou mãe de gente, mas esse é um terreno que é muito fértil, porque não tem nada mais precioso para um pai e para uma mãe do que o próprio filho, tá certo? Então, qualquer coisa que abale um pouco a crença ou a confiança, né, numa informação, faz com que imediatamente alguém tire o pé. Então, só que isso é de uma maldade, isso é de uma crueldade, é você explorar um amor, né, que não existe nome para isso. Então, eu acho, na minha, né, eu brinco que nesse país a distância entre direito e justiça é gigantesco, né? A distância é enorme, né? No meu país, Luana Land, isso deveria ser crime hediondo, crime contra a humanidade, sabe? Porque você está se fazendo em cima da boa-fé das pessoas, se valendo da saúde, provocando sofrimento, influenciando em óbito, quer dizer, eu acho que isso é monstruoso. Ô Luana, e eu vou usar uma frase da Natália Pasternak, ela fala muito assim, né? As instituições estão muito permeáveis, muito permissivas. Os órgãos de controle, os conselhos, as universidades, o próprio sistema, as pessoas estão deixando passar informações, estão mentindo usando o nome da ciência para colocar seus interesses ou colocar suas loucuras, as suas teorias, e é muito triste porque essa história do Acre, parece que 40 crianças foram examinadas na USP pelo professor José Galucci, que é um cara muito, muito, muito legal, um psiquiatra, mas aí vira a história do antidoping. Você está correndo atrás do doping o tempo todo, você nunca está na frente. Então, o bandidão está na frente, roubando, e até você falar assim, não, esses 40 casos aqui de que a menina desmaiou, ela passou mal... Já foi. Já virou inconsciente coletivo. Já ficou lá. A cobertura vacinal de segunda dose de HPV no Acre parece que é 5%. Olha que coisa mais horrível. Assim, eu fico pensando que essa influência, essa redução de proteção e os casos que a gente prevê que vão acontecer a partir dessa redução de prevenção, isso deveria estar na conta de quem provocou isso, você não acha? Claro. Olha, a sua pena é baseada nos 500 casos de câncer de útero que a gente imagina que vão acontecer por conta da redução de proteção que você provocou.
na minha cabeça, isso tinha que funcionar dessa maneira, sabe? Então, assim, mas tem todo esse lado. Por outro lado, você tem uma diminuição de produção de vacina, você tem uma diminuição de interesse, você tem um esvaziamento do poder do PNI, do Programa Nacional de Imunizações. Então, por exemplo, hoje, se você tem um filho recém-nascido e você quer dar vacina de tuberculose para ele, você tem que ter sorte. Porque a única fábrica, não sei se vocês viram imagens disso, é de sentar e chorar. A única fábrica produtora de vacina BCG no país está interditada pela Anvisa por más condições. E aí a gente não tem volume suficiente de vacina para ofertar numa demanda que já estava reprimida, tá certo? Já estava ruim. Agora, é uma coisa assim de, sei lá, atender no máximo 20%, 30% dessa demanda. E aí você fala lá na ponta, quer dizer, se você deixar para o pai e para a mãe, teoricamente todo mundo deveria querer vacinar, tá certo? Mas você tem essa hesitação, você tem essa falta de conhecimento, você tem isso tudo, fala, deixa para depois. Já não encontra, perde a oportunidade. Então, assim, você vai você vai perpetuando um ciclo terrível. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, a cobertura de pólio, de 3 doses de pólio, está em 6%. Isso é uma tristeza, a gente vê essas doenças é uma tristeza. Cara, que isso, Lu? Assim, a gente vendo pólio na África, a gente vendo pólio em Bangladesh, a gente vendo pólio na Europa, a gente vendo pólio nos Estados Unidos. Não vai demorar para aparecer isso aqui, e aí você vai falar assim, nossa, que horror apareceu. Não. Sarampo é a mesma coisa. Nossa, que horror apareceu. Não. Difteria. Nossa, gente, isso é coisa antiga. Não adianta. Ô, Luana, difteria, eu e a Lu tava voltando da escola das crianças, a gente ouvindo no rádio que teve 4 casos de difteria na Austrália, a gente teve que ir no livro para lembrar o que era. Eu falei, mas o que é? Aí eu falei, pô, o cara morre sufocado, né? Porque fecha. Teve Suíça agora, caso também de difteria. Então, assim, é uma coisa muito monstruosa, né? E a gente tem que lembrar que a gente está lidando, então, com patógenos que são muito mais ágeis do que a gente num mundo globalizado. Quer dizer, eles têm tudo a favor deles para se disseminar com muita rapidez. E a gente está recebendo avisos disso, não é de hoje. Não é de hoje. A gente teve SARS, né? A gente teve MERS no Oriente Médio, a gente teve, para não dizer que estava longe da gente, a gente teve Zika, tá certo? A gente tem dengue todos os anos, que já chegou nos Estados Unidos, quer dizer, a natureza está mostrando o tempo todo que a gente está se vulnerabilizando e que a coisa vai dar muito ruim em algum momento. Então, assim, ninguém pode dizer que o que está acontecendo é uma coisa inesperada. Legal. Luana, caminhando para o final aqui, você, de toda a sua observação que você teve, existe algum país em que você fala assim, caraca, esses caras mandaram muito bem nas tomadas de decisão dele, com menos impacto econômico, olhando todo o espectro, obviamente, tem países que tinham benécias geográficas, tinha pouca gente pobre, então falar Nova Zelândia, por exemplo, eu morei lá do lado, é fácil, né? Tem mais ovelha do que gente na Nova Zelândia. Aí é fácil segurar a onda da galera. Uma ilha que não tem... É mais fácil controlar. Mas também. Existe um ou dois países que você fala assim, putz, esses caras, dentro de todo o caos, eles mandaram muito bem? Eu acho, assim, você tem toda a razão, né? Se você olhar contexto a contexto, é claro que tem gente que era muito mais favorecida para resolver essas coisas do que outros lugares que enfrentariam, né, problemas básicos muito mais profundos. Mas se você olhar assim, esse país me surpreendeu, e aí eu acho que é essa a ideia, né? Quer dizer, você esperava, talvez pelas condições básicas, que não fosse ter uma resposta como essa, que, como você disse, a Coreia do Sul, Nova Zelândia, era meio óbvio que eles teriam uma resposta boa, né? Por tudo que fizeram. Mas se você olhar assim, tipo, nossa, eu não esperava que isso fosse desse jeito e foi bem, foi o Vietnã. É verdade. Né? O Vietnã era um país que você não esperava que tivesse uma boa resposta e teve uma boa resposta baseada na sua gestão. Isso é que é o mais sério. Então, por exemplo, a Coreia do Sul, só para dar um exemplo, também teve uma boa resposta, não só baseada na sua cultura, na riqueza do país, enfim, mas também porque tem um histórico de gestão, né? A Coreia do Sul aprendeu com a SARS lá atrás, 20 anos atrás, que precisava ter um esquema de vigilância, precisava ter um plano de contingência, precisava ter isso tudo. E quando começou, eles não tiveram, como diz aqui, né, super técnica, não tiveram Coreia, né? Saíram e fizeram.
Então, isso influenciou como a coisa continuou. É claro que todo mundo teve dificuldades, teve com esses setbacks que a gente estava falando, né? Vai para um lado, vai para o outro, isso também influencia na gestão, mas essa dinamicidade e essa ideia de basear em evidências e bom senso acima de qualquer outra coisa foi o que provocou melhores respostas. Então, o Vietnã, para mim, foi uma surpresa nesse sentido, que foi muito positiva. Agora, é muito mais fácil a gente falar o outro lado, né? Porque existia já, a gente tem uma lista, né, dos patógenos de potencial pandêmico, que é muito conhecida. A gente tem lá grupos A, B, C, D e tal, e pra você ter uma noção, o coronavírus, SARS e MERS eram grupo C. Nipah, Hendra e Levi é esse que apareceu agora, também são grupo C, né? Quer dizer, não era nem aquilo que era mais na cara para todo mundo, mas a gente, além dessa lista de patógenos, a gente tinha uma ideia de países que teoricamente responderiam melhor por ter mais acesso à tecnologia, por ter parque industrial mais potente e tudo mais, e eles fracassaram, assim, vergonhosamente, né? Um deles era os Estados Unidos, que teve uma resposta muito ruim, apesar de ser capaz de fazer uma transformação muito rápida. Um turnaround bem legal. Muito rápido. Quer dizer, eu não tenho um sistema de saúde, eu não tenho unidades básicas para oferecer vacina, por exemplo, mas eu sou capaz de pegar tudo que é farmácia dessa vida e fazer uma distribuição vacinal muito rápida e oferecer isso gratuitamente para todo mundo. Então, assim, isso foi muito impressionante deles lá, e também a capacidade de mudar o próprio parque industrial para passar a produzir coisas que eles não eram, de certa forma, um tanto dependentes. Então, álcool gel, né? As indústrias de bebida fazendo álcool gel, as indústrias automobilísticas fazendo respirador, né? Ventilador mecânico. Então, cada um foi buscando uma saída. O nosso caso, eu acho que é ainda mais grave, porque numa patologia para a qual, inicialmente, você não tem nenhuma saída medicamentosa, e a gente fala inicialmente dá uma dor, né? Porque embora a gente tenha hoje uma medicação com benefícios, a gente não tem ela disponível no país, porque não há esse interesse, tá certo? Então, quase 3 anos depois, a gente continua na rabeira, não foi uma coisa que a gente aprendeu. Mas, principalmente no começo, o que você pensa? Para uma doença para a qual eu não tenho vacina, eu não tenho solução medicamentosa, o que eu preciso fazer é com que as pessoas, de novo, não se contaminem, quem é que vai resolver isso com maior assertividade? É um sistema baseado em atenção primária. É um sistema que tem, provavelmente, né, assim, pensando qual é o sistema ideal, é um sistema que tem uma categoria gigantesca de pessoas que conhecem a sua comunidade, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente olha, cara, o SUS é isso. O SUS tem 1000 problemas na vida, ninguém pode fechar os olhos para isso, mas ele é um sistema baseado em atenção primária que está em quase 80% do território, com mais de 500 mil agentes comunitários de saúde de endemias, que conhecem tudo da região onde eles estão trabalhando. E o que a gente fez com isso? Sufocou. A gente deliberadamente não usou. A gente deliberadamente fez com que as pessoas tivessem única e exclusivamente acesso a UPAs e a hospitais, quando a gente tinha que fazer o contrário. Mas é para onde o dinheiro vai, é para onde é mais fácil de você passar a mão no dinheiro, é para onde, né? Infelizmente, as coisas são mais claras e mais fáceis para aquelas pessoas com interesses diversos do bem público. Tudo de novo. Então, quando você cita, não, as instituições estão permeáveis, as pessoas têm interesses diferentes. Não é? A instituição não virou permeável do dia para a noite, e a instituição não é permeável. O que é permeável, teoricamente, é essa flexibilidade moral das pessoas, né, que compõem esses lugares hoje em dia. Então, é sobre isso, a história é sobre essa. Muito rapidamente, eu não contei para vocês, né, mas quando eu fiz aquele projeto no Mato Grosso e ele me levou para Hopkins, antes de eu ir para Hopkins, eu voltei ao FRJ. Aliás, eu contei isso agora no Congresso de Infecto do Rio, que eu abri, e tinha um monte de gente lá da universidade. E eu contei isso para eles lá também. Relembrei alguns, né? Eu fui até lá e falei, nossa, deixa eu te contar o que eu estou fazendo. Eu não tenho uma equipe, eu não tenho orçamento, mas eu não tenho nem treinamento propriamente dito em saúde pública, com meu conhecimento de infecto, meu bom senso e minha capacidade médica, eu estou mudando o procedimento, eu estou revendo processos, eu estou organizando, eu estou fazendo auditoria de receituário médico, eu estou entendendo padrões, eu estou
eu estou dando aula para as pessoas, e aí teve esse resultado, olha que coisa incrível. A pessoa olhou para minha cara e falou assim, ué, você largou a infectologia, Luana? Abandonou? E ao mesmo tempo em que a Hopkins, estava me dando essa bolsa. Então, o que eu acho que acontece também é uma dissociação geracional, uma dissociação de educação que precisa ser resolvida o quanto antes para que essa geração, que é a minha geração, que é a geração de vocês, e a geração que vem à frente, que se preocupa com a sociedade, com o meio ambiente, porque está sofrendo muitas das consequências dessa falta de noção, né, de gerações anteriores, que elas possam assumir essas gestões e que mudem essas coisas, sabe? Então, eu acho que é uma questão de substituição mesmo. Tem gente que eu acho que é irrecuperável nessa história, sabe? E aí a única forma que a gente tem é de substituir. Por isso que eu insisto tanto, eu acho que é tão importante que a gente fale sobre educação, que a gente mude a qualidade da educação, que a gente ofereça ferramentas, e a gente não está falando só de formação técnica, a gente está falando da base mesmo, lá desde quando você aprende o que é vírus e protozoário, para tu não passar vergonha lá na frente da vida, entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas, elas são fundamentais. Luana, para a gente concluir, eu ia te pedir autorização, mas eu não vou te pedir para fazer essa pergunta, porque você já tocou nesse assunto antes. Eu e a Lu te conhecemos como a maioria dos brasileiros conheceram. A gente estava almoçando e tinha uma moça falando com muita propriedade, e a gente meio que parou e falou, tipo, quem que é essa mulher aí, Lu? Essa mulher tá dando aula de PBA ao vivo. Né? Tô vendo ali na hora do almoço ali e tudo. A maioria das pessoas... Fala a verdade, quando vocês viram falar da pirâmide de evidência, vocês falaram, gente, veio do meu planeta aqui, ó. Isso. A gente ficou... porque chamou Mas é encantador ver alguém falando ciência. Encantador. Aí a gente falou assim, cara, quem que é essa mulher? Eu não sabia, viu, Luana? Desculpa. Eu falei, eu não sei quem que é essa mulher. E aí o negócio foi, a mulher fala firme, caiu na terra plana, não sei o quê e tudo. A minha pergunta para você é bem de cunho pessoal, porque eu gosto de tocar nas pessoas também, porque de trás de uma pessoa competente tem um ser humano lá atrás. E você contou parte disso. Como é que é a vida da Luana fora da tela, fora da internet? O quanto isso te custou de saúde, de bem-estar mental? Da família preocupada com você, né? Porque você sempre está sorridente, sempre está firme, combativa, mas eu não sei na hora que a Luana vai no shopping center ou ela vai num show, se tem hostilização ou se só tem valentão atrás de teclado mesmo, bandidinho, babaca, mas eu queria muito entender o quanto que está te custando da sua saúde mental, saúde física, da sua família. Sim, você sabe que eu dei uma palestra semana retrasada, eu acho que alguém me perguntou isso, eu falei, eu tô ótima, fiquei super bem, não tem nenhum problema. Não, a história é assim, você vê, ó, quem tá ouvindo esse podcast tem que ver a imagem, vai buscar a imagem. Vai pro YouTube assistir a gente. Vai pro YouTube. Não, eu acho assim, ó, nada na vida te prepara para isso. Nada da vida te prepara para a máquina de moer carne, sabe? E nada na vida te prepara para a máquina de moer carne pela razão correta, o que é ainda pior, né? Assim, mas tem algumas coisas. Esse período, obviamente, foi um período muito difícil para todo mundo, talvez muito mais para minha família até, porque não é fácil você ouvir coisas que não têm conexão com a pessoa que você conhece, né? E isso vir de todos os cantos, isso não vir de um lugar assim, né? Isso vir de uma massa não pensante de pessoas que se orgulham da própria estupidez, então elas vociferam essas cretinices porque é só o que sai dali mesmo, né? Mas até que você entenda isso, eu acho que é um aprendizado. Em termos de estar na rua, eu só recebi carinho, eu nunca recebi um olhar de lado, o que só me mostra que, de fato, né, são bandidos de internet, valentão de teclado, sabe? Que faz muito barulho, mas só faz barulho, sabe? Isso que eu estou ouvindo. Sabe? Então, assim, quando você... De início, eu acho que surpreende, principalmente porque esse ódio, ele vem de setores que você fala, cara, mas eu estou fazendo por você. Como é que
tu volta isso para mim desse jeito? Então, eu recebi muito ódio de mulher. Muito. E aí você entra no perfil da mulher, tá assim, ó, Deus, pátria, família, mãe do Enzo e da Valentina. Ah, sabe? Me poupe. Entendeu? Então, assim, e as coisas mais grosseiras, as mais cruéis, as mais loucas que vocês possam imaginar, as 500 formas de estupro que as pessoas disseram que iam fazer comigo, elas vêm dessa galera, né? Que você olha lá, tá escrito Deus. Então, assim, quando você entende que essas pessoas estão completamente alienadas do universo, isso diminui, né? Acho que elas vão para o tamanho que elas de fato têm. E eu acho que isso irrita mais ainda, porque você começa a olhar, né, e aí elas não têm mais aquele poder, e aí elas ficam ainda mais revoltadas. Mas elas vão se recolhendo a própria insignificância, e está tudo certo. Agora, acho que pior do que essa história é você tentar fazer as coisas e essas coisas não andarem porque há uma máquina interessada em outra coisa. Então, aí, eu acho que o que fala... o que dirige e o que salva a saúde mental são algumas coisas. Os 2 juramentos que eu fiz, meu juramento à medicina e meu juramento à saúde pública, eles me guiam todos os dias, toda vez que a coisa está feia, é para eles que eu volto e falo, não, eu estou no lugar certo, eu estou no meu norte, é uma decisão diária. Eu podia ter tomado todos os outros rumos possíveis e imagináveis da vida, porque eu tive todos os convites possíveis e imagináveis da vida no último ano e meio, mas são esses 2 juramentos que me guiam. É claro que a minha família tem uma força muito grande nisso, os meus pais criaram os filhos de uma maneira muito, muito independente, mas muito calçada no amor e no respeito e na independência de pensamento, nos valores corretos. Então, vocês viram, meu pai estava comigo lá na CPI, né? É a minha fortaleza, meu norte. Então, assim, eu sempre vi esse exemplo, tem isso também, né? Eu sempre vi meu pai e minha mãe fazendo o que era certo, independente do que aquilo ia causar, sabe? Então, eu não tenho como sair disso, assim. Então, para mim, eu acho que isso foi muito importante. E aí tem uma coisa que, para mim, virou isso aqui agora, né? Que é resiliência. É você entender que você cria essa casca, as coisas tentam, né, abalar, tentam mudar, mas que quando você tem esse norte muito claro, isso passa, tudo passa. Né? Então a gente vai andando. Agora, não foi sem custo, né? Estou falando, véspera de Ano Novo, eu estava depondo numa delegacia, né? Por conta de uma ameaça de um psicopata religioso. Meu coração até acelerou. Que tristeza. Não, são umas coisas muito loucas, mas assim, de novo, né? Eu acho que quando as pessoas reconhecem em você uma ameaça, significa que essas pessoas, né, reconhecem em você uma ameaça, significa que você está fazendo o que tem que ser feito. Então, eu esqueço todo o resto, eu foco naquilo que eu acho que é importante. Para mim, o que me guia é, de fato, fazer as coisas para as pessoas, sempre foi a minha vocação servir as pessoas da melhor maneira. As pessoas vão interpretar isso da forma como elas quiserem, elas vão achar que eu estou fazendo o que quero aparecer, eu estou fazendo porque é real, isso é um problema delas. O que me guia é uma coisa muito lógica, sabe? Então, eu tô muito mais forte do que eu entrei. Passei, sim, pelo ponto que já avançou, tive problemas de saúde física, eu acho que muito em decorrência do estresse e de todo esse processo, mas, de novo, nada que não tenha servido para me fazer uma pessoa ainda mais forte e mais determinada no que eu quero da vida. Então, se alguém aí está passando por uma coisa nesse sentido, principalmente, e aí vai um recado do coração para as mulheres, nunca abaixem a sua cabeça, nunca permitam que alguém lhe coloque num lugar que não é o seu. As pessoas fazem isso por deficiência cognitivo-moral delas, e não sua, né? Não se deixe medir pela régua da mediocridade. Faça o que você tem que fazer, faça o melhor que você possa fazer, dentro do seu limite, da sua saúde, da sua capacidade, mas não tem nada melhor, é clichê, mas não tem nada melhor do que você deitar à noite, saber que você fez certo, botou sua cabeça no travesseiro, dormiu bem, e o dia seguinte é um outro dia, um novo dia, com perspectivas melhores, e a gente segue. Luana, eu falei que eu queria voltar desde o início na sua fala, né? Eu só queria agradecer, assim, você falou, assim, o seu início me marcou, sua fala tá voltando na minha cabeça toda hora, assim.
é muito triste saber que por uma exposição tão linda que você fez de uma forma, igual você falou assim, o que você falou ali na CPI foi coisas que você fala todos os dias, né? E na hora que você comentou no início do nosso episódio, que você falou assim, depois de 3 dias, ao invés das pessoas virem comentar, as pessoas estavam investigando a sua vida, e na hora que você falou da ameaça, meu coração realmente acelerou. E é uma coisa que eu falo aqui em casa todos os dias quando eu te vejo, e eu queria falar para você e para todo mundo que está nos ouvindo assim, é muito triste na hora que você completa a fala agora e falar que a maioria dos ataques são de mulheres. E sabe o que eu falo aqui em casa? Que te vê, assim, eu te agradeço porque você nos representa, me representa como mulher, de M maiúsculo, porque, assim, você fala com uma clareza maravilhosa, você ensina muito bem, seus conhecimentos, não preciso comentar, mas, além disso, é linda, charmosa, dança, toca piano, e blá, 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 e isso incomoda a mulher também. E eu acho um absurdo os ataques, porque ao invés de nós, mulheres, que não vou pôr nós no meio, não, porque eu me sinto agradecida, né? Que infelizmente algum grupo não, de pegar isso e falar assim, é isso que é o poder da mulher, de poder. A gente não precisa, que eu vejo assim, não pode ser bonita e inteligente, parece que você tem que escolher. E na hora que chega uma mulher com poder, olha, até usa a blusa por isso, a minha homenagem é essa, assim, que faz uma blusa linda, assim, assim, que nos representa, é uma mulher com poderes e que mais mulheres deveriam usar como espelho de se expor mais e ter coragem de se tornar mais forte, igual vocês falou que tornou, e eu agradeço por isso, porque a gente não pode nos calar, porque tentam. E é muito cruel da forma que faz com a gente, porque eu falo assim, muitas vezes a gente fica mais amedrontada primeiro do que os homens, eu acho. Eu acho que o homem já tem mais valentão. E é muito mais fácil pôr medo em nós. E nos calam. E na hora que você fala que você teve vários caminhos a seguir, e que bom que você seguiu continuar falando, tentando educar, exemplificando, porque é mulheres assim que a gente precisa para mostrar a força que a gente tem de tentar mudar alguma coisa. Lu, eu primeiro me sinto extremamente honrada de ouvir isso de uma mulher como você. Então, eu acho que se há alguma representatividade nisso, é a gente se reconhecer e se dar os braços e caminhar junto. Então, eu me sinto de verdade extremamente honrada, emocionada em você falar isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que, de novo, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que se eu fosse, eu teria muito claro para os meus filhos, e é o que eu tento fazer mesmo não tendo. A gente não tem que diminuir nenhuma parte nossa para caber em lugar nenhum. Então, eu me recuso a ser menos mulher numa sociedade machista para me dar melhor nela. Então, se eu vou usar o meu cabelo do jeito que eu quiser usar o meu cabelo, você que lute. Se eu vou fazer uma maquiagem, se eu vou dançar, se eu vou tocar piano, se eu vou cantar, se eu vou à praia, você que lute, porque eu não vou me reduzir para que você considere que agora, então, eu estou num formato que cabe numa ascensão qualquer que você ache que é válida. Eu não faço isso. Exatamente, é a régua. Eu digo que é a régua da mediocridade. As pessoas querem encaixar, fazer todo mundo calçar o mesmo número de sapato. Eu aprendi desde criança que isso nunca ia acontecer comigo. Eu não fui criada nesse ambiente. Meus pais sempre, de novo, né, criaram um ambiente de muita liberdade para que a gente desenvolvesse tudo que a gente pudesse dentro de casa. Eles fizeram muitos sacrifícios para que isso fosse possível. Eu comecei a ler e escrever, eu tinha 2 anos, eu entrei na primeira série, eu tinha 5, eu me formei no primeiro grau, eu tinha 11 para 12, e eu saí do segundo grau com 14 anos. Então, assim, eu sempre soube que eu não ia me moldar a coisa nenhuma, mas hoje eu entendo que não sou só eu que não me moldo, todo mundo é diferente, então ninguém deveria se moldar a coisa nenhuma, tá certo? No meu caso, eu faço questão absoluta de ser extremamente feminina, primeiro porque eu sou, segundo, porque eu acho que mostra... Digo uma coisa bem besta, assim, Léo, enfim, mas é uma coisa bem besta, que é o seguinte, eu recebi milhares de mensagens naquele pós-CPI por uma coisa que para mim foi inacreditável. Foram mulheres dizendo que elas nunca imaginavam que outra mulher estaria naquela posição, né, uma posição de poder, assim, ou convivendo com o poder, como eu estava, tendo cabelo cacheado. Pelo amor de Deus. Não vou dar falar.
Verdade. Milhares, eu não estou falando de uma ou duas, estou falando de milhares. Olha o padrão Milhares de mensagens de mulheres dizendo que elas tinham tomado coragem para cortar o cabelo, ou assumir os cachos, ou parar de fazer escova, sei lá o quê, porque eu tinha aparecido naquela posição com o cabelo natural. Sim, então você veja o tamanho dessa carga que esse sistema, que essa sociedade coloca em cima da gente, por uma coisa que é cabelo. Você imagina o resto todo. Você falou aí, é mais fácil amedrontar. Não é que, eu acho que não é amedrontar, não é nem a palavra, mas é porque a gente já, teoricamente, se constrange tanto para caber nas coisas, que qualquer coisinha extra, você sim, senhor, obedeço. Então, eu faço questão de ser o oposto disso. Não é para ser inovador em nada, porque eu acho que não é o papel, mas é o fato de ser autêntica nesse sentido. Eu acho que o que tem que falar sobre mim é a minha competência, os meus valores, o meu caráter, e o resto, meu amigo, é com você, a sua reação, não é a minha. A minha você com seus valores e que lutem para ter uma mente aberta e para aceitar. É isso aí. É isso aí. Mas a gente só agradece, porque, para mim, é um exemplo e eu adoro te ouvir cada dia mais. Que eu só daqui eu vou continuar mandando sempre forças positivas para que te mantenha em pé aí para continuar lutando pelas causas que eu tanto valorizo e que, igual você falou assim, é devagarzinho, mas eu acho que ao pouco a gente vai mudando e tentando fazer. É trabalho de formiguinha, mas você vê, a gente está junto. Né? Quando a gente se encontra, a gente divide o peso e a gente multiplica o esforço e a gente vai caminhando. Eu fico à disposição de vocês quando vocês quiserem, estão sabendo disso. E não vejo a hora de encontrar vocês pessoalmente também. Se Deus quiser, não em Minas. Lu, sorte a nossa de novo, né? O grande barato do podcast tem sido conversar por mais, não sei essa coisa, tipo debate eleitoral, cada um tem 4 minutos falando, é um circo, um negócio todo ensaiado, fake, morri de raiva ontem, eu não consigo me comportar com isso. É quando você faz uma pauta e você não consegue cobrir metade dela, porque o papo é tão bom, tem tanto aprendizado, tem tanto conforto entre as partes de conversar e de ouvir e de aprender. Eu confesso que a minha cara aqui no final falando, olha, você está fazendo muita cara feia. É porque, de fato, eu lamento. I feel for you, Luana, assim, quando eu fico sabendo que você foi, alguém botou um bilhete no seu carro, quando eu fico sabendo que você foi parar numa delegacia, quando eu fico sabendo disso, é porque eu recebi algumas coisas, mas não é um grão de areia perto do que aconteceu com você. E eu já ficava muito bravo, muito triste. É triste, na verdade. O que eu sinto é tristeza. Ao mesmo tempo, eu fico muito orgulhoso de você existir, muito feliz de você conhecer a gente. Que bom que aquela piada um dia fez você botar uma carinha rindo e eu ir lá e me abraçar. Porque para a gente manter esse debate aberto, porque eu acho que nós vamos ter que chamar a Luana para outras situações fora desse histórico todo que a gente montou, usando a pandemia como pano de fundo disso tudo. Luana, de coração, eu queria muito agradecer você, eu não preciso te desejar força e coragem, mas já desejando para você, para sua família, para o Bruno, para todo mundo que está ao redor de você, entendeu? Assim, eu gosto, eu verdadeiramente, quando eu vejo as fotos do Bruno, quando eu vejo os seus bichos, quando eu vejo você se divertindo fora desse ambiente tóxico, maluco, eu fico muito feliz de saber que a gente passou por isso tudo e a gente passou maior, entendeu? E eu lamento que a sua saúde tenha sofrido com isso, principalmente a saúde mental, porque a internet, a gente sabe, a gente não coloca tudo lá dentro. Eu lembro as vezes que você passou mal, passou por intercorrências cirúrgicas, a gente trocou ideia. Então, a gente sabe, no fundo, o que está rolando e sabe o que está sendo exposto para a pessoa. A gente tem que se resguardar algumas vezes também. Então, assim, muita força, muita saúde, muita alegria, muito amor para você e para sua família, para seus bichos e tudo. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Conta para todo mundo onde a gente acha. Lucila. Qual das Luz? Vocês me encontram aqui no PBcast e também lá no Instagram, Lucila_Costa. Luana, se é possível as pessoas não te acharem, talvez na CNN. Onde as pessoas vão falar assim, se eu apertar esse botão, eu acho a Luana? Eu vou achar com certeza, nesse momento, no Instagram, @drluanaaraújo. Tem lá no LinkedIn também, se procurar a doutora Luana Araújo, eu também coloco umas coisas um pouco diferentes por lá, mais técnicas normalmente, mas para a vida real, para tudo isso que a gente comentou, Instagram, @drluanaaraújo.
Legal. Pessoal, eu tô no Leo_Costa_PBE, lá na Cracolândia, no Twitter, @LCOS3060 e no PBcast. Luana, muito obrigado pelo seu tempo valioso. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo país. Tá bom? Obrigado. Obrigada Eu mesmo. que agradeço a vocês. Com você. Agradeço a vocês 1000 vezes, desejo em dobro todo esse amor e carinho. Saibam que, apesar da gente não ter um contato físico, que vocês, de fato, têm, além do meu carinho, do meu respeito, têm o meu amor, moram no meu coração. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está junto, tá? Beijo para todo mundo que está ouvindo. E eu espero a parte 2, tá, Léo? Vai ter. Faremos. Vamos mandar um beijo coletivo? Um beijo para todo mundo. Bora. Valeu, galera. Tchau, Tchau. gente.